Talvez eu abandone tudo, largue tudo pra viver apostando racha e tentando salvar o mundo com carros modelos 2007, 2008 com aro esportivo e motor 3 milhões de cilindradas. Porque a princípio esses personagens aqui só fazem isso da vida e conseguem trocar de carro e viver e trocar de carro e eu estou aqui morrendo de trabalhar e não consigo um mísero carro. Fala meu querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fé Geek. Hoje nós vamos abordar aqui um conceito muito importante e que já faz horas que eu estou devendo, né? Mas vamos aproveitar que o filme novo já foi lançado para a gente falar um pouco mais dessa franquia, que é talvez a maior franquia dos cinemas, assim, não falo nem em quantidade de filme, talvez até seja, mas até de bilheteria, né? Uma franquia que acumula muitos fãs. Sem mais enrolaçada, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e vamos falar sobre Velozes e Furiosos. Simbora! Antes de tudo, desculpa o barulho, é difícil gravar esse horário, mas é o único tempo que eu tenho. A franquia Velozes e Furiosos começa no ano de 2001. Somos trazidos então para o submundo das corridas ilegais de rua, os famosos rachas. E aí começa a acontecer uma série de roubos e o policial Brian O'Connor vai investigar ali o que está acontecendo, né? Ele suspeita então de que tudo está acontecendo ali naquele submundo. E ele se infiltra como um cara que é um cara que corre muito bem, dirige muito bem, e aí ele se infiltra lá, né? Ele é um policial e se infiltra lá e tenta descobrir algumas coisas. Ok, temos nosso filme interessante, diga-se de passagem, né? O grande começo aí, mal a gente sabia que era o grande começo de tudo, né? Nesse filme aí nós temos aí a primeira aparição dos nossos grandes personagens, Brian O'Connor e o Dominic Toretto, interpretados por Vin Diesel e por Paul Walker. Esse é o começo de tudo. Esse é o começo de tudo que você que tá vendo esse vídeo pode ter a opinião de falar assim: para por aí, não continua. Ou você pode ser daqueles que falam assim: muito obrigado por existir. É um filme legal, o primeiro filme, tá? A gente tem ali uns elementos que são bem difíceis de fazer para aquela época, né? 2001 e tal. Um filme inovador porque ali não tinha um nicho muito grande de filmes sobre corrida de carro, então conquistou uma boa bilheteria. No ano de 2003 nós temos aí a adição de mais personagens e também novas histórias em Velozes e Furiosos 2, ou Mais Velozes e Mais Furiosos. É um título brega pra caramba, né? 2003, né, a gente tem um curta-metragem que chama Turbocharged. Ele é a continuação do 2 e o início do 3. E aí nós temos o 3, que é talvez considerado por muitos o melhor filme da franquia, Desafio em Tóquio. Nós temos cenas aqui realmente incríveis, é bonito de ver, acho que foi o maior orçamento da franquia até então, e ali a gente vê umas cenas legais assim, tal, que a gente ficou, uou, como que pode isso, tal. Isso no ano de 2006, né? Ano de 2006. Mudei aqui de posição. Mas é nesse filme que a gente tem aí, primeiro sente um pouco da morte de alguns personagens, né? Isso antes da gente saber que pouco importa se os personagens aqui vão morrer ou não. Eles sempre vão voltar, independente do que aconteça com eles. Em 2009 nós temos Velozes e Furiosos 4. E na minha opinião é aí que começa a descambar tudo. Descambar no bom sentido, né? Ou não sei. Aqui é aquele filme que o Dom tá atrás do cara que matou a namorada dele, e o Brian tá atrás de um traficante. Enfim, tem aquela cena lá nas cavernas, né? Nas minas, né? E que aí você já começa a ver, né? As cenas impossíveis, e o pessoal começou a falar que o Velozes e Furiosos estava forçando a barra nesse filme, nessa cena das cavernas aí, cara. Pode botar a cabeça pra funcionar, você vai lembrar disso daí. Aí no 5 já é. No 5, Operação Rio. Primeiro, eu até vi algum comentário sobre isso em algum lugar. Os caras transportando um cofre
no meio da cidade do Rio de Janeiro e não existe trânsito na cidade do Rio de Janeiro, né? Você que é morador do Rio de Janeiro, comenta aqui embaixo pra gente saber se realmente não tem trânsito no Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo 3 horas da tarde. E é isso, começou a suspensão da descrença ou da crença, sei lá. Começou a acontecer aí, nessa meiuca aí, sabe? Depois disso, meu amigo, olha, os produtores e os diretores envolvidos nos projetos que saíram daí pra frente simplesmente falaram, ó, eu tô nem aí, meu amigo, isso aqui é que a galera gostou e é isso que eu vou jogar. E aí, Velozes e Furiosos 6, nós temos ali a participação do Luke Evans, tá? Sempre gostei muito dos vilões, tá? De Velozes e Furiosos, eles são muito legais, né? Inclusive no filme 5, que o The Rock entrou, e a gente começa a ter uma variação de atores, né? Dando uma ajuda na franquia, a franquia fazendo sucesso de bilheteria. Chega então Velozes e Furiosos 7. E aí o 7 ele é o maior filme, né? A maior bilheteria de toda a saga. Ele fez aí $1 bilhão. Tem muitos motivos para isso ter acontecido, né? A gente sabe que foi nesse período aí que o Paul Walker morreu no acidente. E Paul Walker nem terminou de gravar e tal. E aí o pessoal ficou meio que curioso também para ver, né? A gente sabia que ia ser uma despedida, né, do Paul Walker. E realmente isso rola, mas fora isso é um filmaço. Inclusive quem dirige é o James Wan, que é o diretor de Aquaman, que é um cara totalmente inventivo na direção. E ele consegue dar um tom pro filme, coisa que não tinha, ele dá um tom pro filme. E ali eles lutam pela sobrevivência e você vê que é o perigo real, né, que acontece e tal, e tem um peso, tudo tem um peso, o drama é muito bom. E é um filme muito bom que aí tem aquela cena dos dois saindo, né, cruzando o caminho diferente, né. É desse filme aí, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Não precisava existir mais Velozes e Furiosos depois disso. Mas o que é que o dinheiro não faz, né? E aí sai 8, sai 9 e sai 10. E aí, se eu falar do 8, do 9 e do 10, eu vou estar falando do mesmo filme. É sério, vou estar falando do mesmo filme, cara. É a mesma coisa, mesmo esquema, mesma narrativa. Simplesmente tem personagens, carros e coisas mirabolantes. No 8 você tem a mulher que controla os carros. Depois você tem a mulher de novo. E aí no 10 a mulher tá lá de novo. A mulher morreu 200 vezes, tá lá de novo. Volta personagem que tinha morrido no 6, volta no 3. E aí volta pessoas que já morreram. E aí os vilões. E aí os vilões que já não viram vilões de novo. E aí tem Dominic Toretto macetando helicóptero com carro. E aí tem macetando caça com caminhão. E aí você tem aí The Rock segurando o submarino com a mão, assim, ó, míssil com a mão. E aí é isso, cara. É totalmente isso. Carro pulando de paraquedas, carro pulando pro espaço. Velozes e Furiosos, meu amigo. E outra, esqueci de falar. Tem um spin-off, tá, que saiu em 2019, que é o Hobbs e Shaw, que é do Jason Statham com o The Rock, que são os personagens dele, né? Alguém achou uma boa ideia fazer esse filme, né? Eu até acharia, se eu não tivesse visto e achado uma porcaria de filme. Tem tudo isso que eu falei também. The Rock segura helicóptero no braço, corrente. Mas o filme é ruim. Se fosse pelo menos, sei lá, tivesse alguma coisa boa, eu falaria, mas não tem. Mas, goste ou não, os filmes estão aí e fazem muito sucesso desde que foram lançados. Velozes e Furiosos é uma franquia que se estabeleceu de vez na casa e no coração dos fãs de cinema. Até porque não estaríamos aqui falando sobre se não fosse tão relevante, não é mesmo? Mas o que Velozes e Furiosos tem em comum, né, em todos esses filmes, além de matar personagem, trazer de volta e também deixar um gancho para outro filme no final? O que eles trazem de lições para nós? E o tema hoje abordado aqui, família, né? Nós vemos aí uma palavra que é falada em todos esses filmes: família. Bora conversar um pouco mais sobre esse conceito inserido em Velozes e Furiosos? Bora lá. Galera, o conceito de família, segundo o dicionário, é conjunto de parentes de uma mesma pessoa, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Ok, o dicionário nos dá essa base, mas família a gente sabe que é muito mais que isso. Família tem a ver com laços, não só sanguíneos, mas também laços de convivência baseados no afeto.
Então, a convivência, ela é um conceito de família, certo? Então, por isso que, mesmo que você não tenha laços sanguíneos com alguém, se você convive com essa pessoa por muito tempo, consequentemente, essa pessoa se torna parte de sua família, porque você tem um laço extremo com essa pessoa. De acordo com esse laço, de acordo com essa convivência, você vai desenvolvendo uma coisa natural por aquela pessoa, que é o amor. E isso pode ser visto quando você se separa dessa pessoa. Você tem o que? Saudade, sente saudade. Por quê? Porque essa pessoa faz falta na sua vida. Essa pessoa faz parte da sua vida. E isso é ser família. E uma família, ela nunca deixa ninguém para trás. Nenhuma mãe vai deixar o seu filho para trás porque tem outro filho. Nenhum pai também vai fazer isso. Então, nós temos o entendimento agora que família é um grupo de pessoas que convivem, que têm laços sanguíneos ou não, que fazem a diferença na vida da outra pessoa e que não são capazes de deixar essas pessoas, membros da família, para trás. Sendo assim, a família precisa sim ser a nossa prioridade. Em Velozes e Furiosos nós temos aqui 10 filmes que falam, acima de tudo, sobre família. Nós temos os carros, nós temos a porradaria, nós temos as coisas impossíveis, mas nós temos um grupo de pessoas que convivem juntos desde 2001 lá para trás, né? Mais de 20 anos, que estabeleceram um laço. Esse laço tornou eles uma família, a qual é impossível de se separar. Isso é visto quando várias vezes o vilão vai falar, né, pro Toretto ali, né, que ele vai matar os amigos dele e tudo mais. Ele fala: eu não tenho amigos, eu tenho família, né, e você não vai mexer com minha família e tudo mais. O Toretto, ele claramente ele é o líder da família e ele se coloca nessa posição, né, de líder, porque ele é o cara que sempre está à frente, ele é o cara que sempre, quando precisar, vai entregar a sua vida, né, por eles e tal. O que um provedor faz, né? Geralmente a família tem o seu provedor e o Dom é aquele que é o provedor, né? Então, por isso que as coisas são feitas aqui, se você for para reparar, sempre para salvar um outro personagem. A história poderia acabar em certo ponto, mas não acaba porque outro cara, membro da família, está em perigo. Então, tudo é feito para o resgate desse membro da família. E isso que o Dominique Toretto faz, de ir atrás, de não deixar barato, de proteger a família, é bíblico, tá? Está escrito lá em 1 Timóteo 5, versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Se você nega as suas origens, se você nega as pessoas que rodeiam a sua vida, você está negando a Deus. Você está negando o que o Criador te deu. A maior bênção que Ele te deu foi a sua família. O maior bem, o bem mais precioso que existe é a sua família. Nossa família tem que ser prioridade, sim. Independente de como seja a sua família. Se é avô, se é primo, se você mora com amigo. Eu já morei com amigo e eu sei que os amigos, quando fazem parte da sua vida muito tempo, constantemente se tornam família. E é necessário sim a gente dar o nosso melhor por aquelas pessoas que nos amam, porque a gente nunca sabe quando isso vai acabar. Tudo tem um fim, a gente não sabe quando vai ser o nosso fim ou o fim daquela pessoa. E Velozes e Furiosos 7 em específico, ele deixa isso muito claro, porque a gente vê, cara, o personagem do Paul Walker, que é o ator que infelizmente morreu na vida real. Acho muito legal os roteiristas não darem uma morte pra ele também no filme aqui, apenas porque ele morreu na vida real. Eles dão um fim que ele decide seguir outro rumo. Pra quê? Pra ficar com a sua família. Não que aqueles não fossem sua família, mas ele se referia à sua família sanguínea, sabe? Que ele sabia que aquilo que ele fazia era tão arriscado que ele poderia simplesmente perder eles ou eles o perderem. Então ele entende que a sua prioridade é a sua família. E aquela cena é triste porque você sabe que ele não vai voltar, tanto de coisa que já viveram juntos, sabe? Então bate aquela tristeza. Se eu chorei, meu amigo, eu sou uma manteiga. Eu sou uma manteiga. Qualquer filme, você acha que eu não vou ter chorado nesse filme?
Pô, tá maluco. No Velozes e Furiosos, acho que 11, não sei se foi confirmado, a presença da filha do Paul Walker para fazer parte aqui da franquia. Legal. Sabe, isso mostra pra gente, né? Que, poxa, será que tudo que a gente tá fazendo agora é mais importante do que a nossa família? Será que a gente tá passando tempo legal, de qualidade com a nossa família? Será que Deus tem se agradado com a forma que agimos com a nossa família? Valoriza a família que Deus te deu. Dá um beijo no seu avô, na sua avó, se você ainda os tem, é um privilégio. Na sua mãe, no seu pai, na sua irmã, no seu irmão, no seu amigo, na sua amiga. Faça isso, mande uma mensagem, fala que ama ele pra caramba, ela. Fala aí, cara, porque isso pode não acontecer. E depois o remorso é muito grande, sabe? Depois o remorso, ele fica machucando, martelando a gente. Por isso, com a nossa família é importante vivermos cada dia como se fosse o último. Então proteja sim, defenda sim, não deixa ninguém falar mal, principalmente quando alguém estiver falando mal aí pelas costas, que é uma coisa horrível. Tenha respeito pelas pessoas da sua família também, assim como o Toretto tinha respeito. Quem falou, não teve uma votação para falar, ó, Toretto, você vai ser o líder aqui. Não, todo mundo respeitava muito ele pela bagagem que ele tinha e tudo mais. E é necessário que isso haja em todas as famílias. Hoje Deus está te chamando para você dar um abraço na tua família e falar o quanto essas pessoas que vivem com você são importantes e que você não viveria sem elas. Beleza? Sei que existem muita gente aí que tem briga e treta com a sua família e tal. Para essas pessoas quero deixar apenas um versículo aqui de livre e espontânea pressão, tá? Que você vai fazer a partir de agora com esse verso. 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Né? Então, como que você vai amar a Deus se você rejeita o teu próximo, que é uma pessoa que está ali com você todos os dias, e você diz que não ama? Como que você vai amar a Deus? Sendo que é uma figura que você não vê. Como que você vai senti-lo? Entende? Faça bom uso dessa passagem na tua vida. Meus queridos, vocês gostaram desse vídeo? Por favor, se você gostou, deixa o like, compartilha, manda aí pra tua família, no grupo da família. Esse é bom de mandar, viu? Nossas redes sociais, temos devocionais segunda, quarta e sexta, temos posts carrossel. Não perca isso daí, cara. Ativa o sininho aí pra chegar a notificação de todo vídeo. E obrigado por acompanhar o Fé Geek. Estamos aí chegando à marca de 300 inscritos. Você é o responsável por isso. Muito, muito obrigado. E continuaremos aí crescendo cada vez mais para levar o nome de Deus para quem precisa. Valeu, tamo junto. Meu nome é Gustavo e esse foi mais um vídeo do Fé Geek. Valeu. Cara, o editor desse vídeo vai ter muito trabalho, vai ter que pegar cena de um monte de filme. Tem 10 filmes, 11, sei lá, com spin-off. Misturar aqui, pá, nossa, vai dar um trabalho pra fazer esse vídeo, cara. Ainda bem que eu não sou... Eu sou o editor.